Vem cá, Fernanda é a minha xará e ela queria saber a porcentagem, Sheila, que os filhos têm direito ao receber do pai. Ele recebe um pouco mais de um salário mínimo, tem 2 filhos e ela não trabalha. Eu vou juntar a dúvida da Fernanda com outra que tem aqui no WhatsApp, ela perguntando o seguinte: quando é que o juiz, quem vai decidir é o juiz e quando é que os filhos têm direito a 50%? Olha bem, o juiz não vai decidir de forma arbitrária. Aquela mesma conversa que a gente deu no início serve para ambas. Primeiro, independente de qualquer coisa, liste e coloque numa planilha quais são as necessidades da criança. Pensão alimentícia é possibilidade e necessidade, o binômio. Então, tem que saber se o pai pode pagar e se a necessidade da criança é essa. Lembrando que a responsabilidade de alimentar e de cuidar são dos pais. Se um ou outro, se só um trabalha e o outro não, aí há um acordo, porque não está tendo o tempo de cuidar e aí vai. Se sair para trabalhar, teria que pagar uma empregada, babá, ou então colocar o menino em tempo integral na escola ou creche. Então, há uma colaboração. Então, definir a necessidade e a possibilidade. E sim, pode chegar a 50% por ser 2, 3 filhos, mas dependendo da necessidade. A Lúcia de Tibiri pergunta: a pensão alimentícia é só para compra de alimentos? Não, é aquilo que nós falamos. Você quando coloca na planilha, se você precisa de uma empregada para cuidar das crianças, de uma babá, isso é despesa. Se você precisa de uma babá, é porque você vai trabalhar fora. Então, você vai também contribuir nessas necessidades. É a alimentação, é o vestuário, é o lazer, é a educação, tá? É uma aula de inglês, se for o caso. É tudo que envolva a necessidade básica da criança, de acordo com o padrão de cada um. Por isso que na hora de colocar a planilha, você precisa colocar isso. Crianças que têm necessidades especiais com medicamentos, saúde. Então, tudo isso, a média de despesa que você tem com a criança, no caso da bebezinha no início, sim, com fraldas, com tudo, estabeleça quanto é que você gasta, soma isso, e aí você já leva esses valores para o juiz. A gente responde umas 3 ou 4 perguntas. Responde o Rafael da Torre, que deu o valor do salário dele, está perguntando quanto ele deve pagar, a gente já entendeu que é o juiz. Rafael, estabeleça isso, procure saber, você se interesse, porque não é só pagar e deixar não, que a gente vê muitos problemas muitas vezes, é a mãe na hora de gerir, de estar fazendo a gestão desse dinheiro, muitas vezes não vai para o destino certo. Tinha ali uma pergunta falando o seguinte, que o pai foi preso e trabalhou de carteira assinada, as crianças têm algum direito? Tem sim, que é o auxílio reclusão, que a gente já desmistificou aqui, quando se trabalhou dizendo, o preso tem direito a receber pensão do governo. Não é porque é governo, não sei o quê, é lei e é aqueles que tinham carteira assinada, que é um benefício do INSS, é a parte assistencial, que é o seguro reclusão, tá? Que é o reclusão. Então, as crianças ela tem que pegar a certidão, pegar o documento necessário da prisão dele e isso aí dá entrada no INSS para passar a receber, Fernandinha. Se a pensão foi determinada 63% de um salário mínimo, eu nem sabia que podia ser mais 50%. Pode. E o pai não reajusta de acordo com o aumento salarial mínimo, pode ir para execução? Pô, olha bem, ela falou bem, olha, estabeleceu, já foi em juízo, que ele ia pagar 60% de um salário mínimo. Isso, Fernandinha, para você não confundir, não significa que seria o salário todo dele. Eu fiquei agora, gente... Não, ele pode receber 2, 3 salários mínimos, mas determinou que ele pagaria do salário mínimo. Entendi. Por que isso? Porque isso tem, todo ano o salário mínimo, como vai ter em janeiro, um reajuste. Então, 65% do salário mínimo se o salário mínimo for 100, se for 1.000, ela vai receber 650. Em janeiro, quando for aumentar, ela vai continuar recebendo essa porcentagem, ela tem que ser. E ela tem que notificar os atrasados e exigir, sim, por execução. O pai da minha filha faleceu quando ela tinha 4 anos, hoje ela tem 14. Ela tem direito a alguma renda? Eu sou Cláudia do Valentina. Olha bem, ela ainda é de menor, ela tem os avós que podem sustentar. Se ele deixou algum tipo de pensão, ela tem direito para o INSS, se foi um falecimento, se foi um acidente, se ele trabalhava, alguma coisa do gênero. E se não, a filha tem que sim ser alimentada, e se tem avós, nesse caso específico, ela pode vir aí pedir um socorro em relação a essas necessidades da criança. Ela ainda é de menor, é sua responsabilidade e é do pai. Vá que o pai também teria algum direito em relação aos avós, de herança, de alguma coisa, ela tem que manter esse contato, né? E é primordial que, no caso específico, ela já tenha o registro do pai, né, Fernandinha? É verdade. Olha, tá aqui sendo rápida, viu, Desirê? Não é o que eu gosto, não, que eu adoro conversar, mas... Meu pai foi casado com uma mulher, teve 5 filhos, já foram registrados, mas agora se separou e a mulher disse que tem uns filhos que não são dele. Presta atenção. E ela quer a pensão, só que meu pai já paga a minha mãe pela justiça e a outra mulher tem direito, ele pode pedir o DNA?
Pode. Se já levantou, se já levantou a suspeita de que... Às vezes tá na briga, diz, não são seus filhos, e na verdade tem que DNA pra resolver. Exatamente, vai pro DNA e resolva. Mas olha, hoje em dia, graças a Deus, a gente tá num direito em que se valoriza muito o afeto, muito a relação de fato, né? A relação da adoção. Eu posso até não saber, não ser meu filho, e agora eu sei que não é, mas eu quero continuar fazendo, às vezes, de pai. E essa relação entre pai e filho, dependendo do que a mãe diz, por orgulho, por raiva, por um momento assim, realmente já criou esses laços. É esse laço que vale, é essa afetividade. Por mais que não seja sanguíneo e ele tem como filho, permanece aí o direito e eles mantêm uma relação boa. Mas se a dúvida persiste e quer realmente saber, é um teste de DNA, que a gente já falou sobre isso, e o governo do estado da Paraíba tem um dos melhores e paga isso por meio do nome legal, que é do Ministério Público da Paraíba. Charlene, minha irmã recebe pensão. O pai dele trabalha como autônomo e mensalmente ela recebe R$ 150. Isso é justo, já que o salário dele varia? Eu não entendi se é o pai dele ou o pai dela, né? Trabalha o seguinte, como autônomo. se você tá R$100 e poucos, cobre as necessidades e a possibilidade dele, o binômio, necessidade e possibilidade. Se R$100 não paga, não ajuda, não banca nem 20%, 30% da necessidade dele, e o pai tem condições, tem sim que pedir uma revisão de pensão, mostrando quais são as suas necessidades e o que significa 150. Pode ser que a pessoa mora no interior, a escola é de graça, não paga aluguel, e 150 dá para se manter uma criança por mês. Mas hoje na cidade grande, com despesa, com transporte, para ir para a escola, pode ser que não dê. Então, essa necessidade é você que tem que colocar no papel e sim pedir revisão, Fernandinha. Isso responde a pergunta do Genilson, que ele tem 2 filhos, é separado, mas aí o Conselho Tutelar deu a guarda para... o Conselho Tutelar me deu a guarda, mas a mãe quer ficar com as crianças. Ele continua pagando pensão, vai ter que pagar pensão? Olha bem, Fernandinha, se ele está com a guarda das crianças, quem é o responsável em manter, em bancar a despesa? É o pai? Então, como é que ele vai pagar pensão para a mãe se é o pai que está mantendo, está alimentando, está cuidando, está comprando roupa, está levando para o médico? Ele informa isso já junto ao Conselho Tutelar para que haja alteração, para ela depois não vir cobrar, e ele passa, sim, não só a guarda, como a pensão é para as crianças. Se no acordo judicial ele tinha que pagar algum tipo de pensão para a ex-esposa, aí é diferente. Ele vai ter que pagar o percentual referente para a ex-esposa, mas para os filhos que estão sob a guarda dele, a pensão é ele que banca, que paga. Uma só, e você vai ser super rápido, porque veio no meu no zap, é uma pessoa que eu gosto muito. Ela diz o seguinte, ela tem... pergunta, por favor, quando o pai tem 2 filhos, ganha salário comercial mais comissão, como é que fica a pensão, a porcentagem, né? Tudo tem que ser dividido? Tem que ser dividido mesmo a questão das crianças? E o mesmo, se não cumprir esse acordo judicial, o que é que acontece? Olha bem, se realmente a necessidade, se o percentual é sobre o salário dele, e aí está incluído, sim, as comissões dele, o valor tem que ser proporcional, indiscutivelmente, né? Porque às vezes o salário base não é, às vezes é só até 50% do valor do salário. E as crianças têm essa necessidade, tem que ser pedido uma revisão referente a isso. E se ele não cumpre, aí não vai ter jeito, ele pode ser preso. A gente viu que vai até 3 meses de reclusão. Judiciário, um bom acordo sentado entre as partes. Vocês não têm noção de como é bom uma discussão com auxílio do Estado como um todo. O melhor é que o Estado não interfira nisso. Você já leva um acordo e já homologa. Mas se o Estado for, é numa audiência de conciliação que se resolve estabelecer essas regras, Fernandinha. Aí Valtinho me manda uma pergunta agora, quando a diretora diz assim... eu vou responder ele lá. Tá dizendo que vai responder nos bastidores pra você. Pode manter esse tema pra semana, Fernandinha, que tal? A gente mantém esse tema.